Fala aí pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje então eu vou resolver uma questão do vestibular da UES, certo? Universidade Estadual do Ceará, o vestibular de 2025.1 da segunda fase. Eu vou fazer uma sequência de vídeos resolvendo as questões da segunda fase do 2025.1. Eu vou postar primeiramente algumas questões e mais para frente eu vou postando as demais, certo? Então, a gente vai resolver aqui a primeira questão que fala o seguinte: se os números reais x e y estão relacionados pela igualdade x menos 2y igual a 3, então o valor numérico mínimo que a expressão algébrica x elevado a 2 mais y elevado a 2 pode assumir é. Então, para resolver essa questão, a gente vai começar manipulando essa equaçãozinha aqui. Você tem, então, que x menos 2y é igual a 3. O nosso objetivo aqui vai ser isolar esse x, de tal maneira que você passe esse menos 2y lá para o outro lado positivo. Então, a gente vai ter que x é igual a 3 mais 2y. Para aqueles que não gostam de passar para o outro lado, né? Você, então, poderia somar 2y aqui dos dois lados, né? Que aí acabaria cancelando esse 2y com esse menos 2y. Sobraria, então, desse lado aqui, ó, só o x, e desse lado aqui, o 3 mais 2y. Dá na mesma. Então, beleza. A gente descobriu, então, que o x é igual a esse valorzinho aqui. O que é que a gente vai fazer, então? Na expressão algébrica que ele quer aqui, o valor mínimo, a gente vai substituir no lugar do x justamente esse valorzinho aqui que a gente achou, 3 mais 2y. Então, fica como 3 mais 2y elevado a 2, ó, elevado a 2, mais o y elevado a 2, esse termozinho aqui. Você deve lembrar que isso daqui é um produto notável, né? É o quadrado da soma de dois termos. Quando você tem dois termos sendo somados, né, entre parênteses, elevado a 2, então o desenvolvimento disso fica o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aplicando essa ideia para esse termozinho aqui de baixo, ficaria como? Ficaria, o primeiro é o 3, então 3 elevado a 2, mais duas vezes o primeiro, que é o 3, vezes o segundo, que é o 2y, mais o quadrado do segundo, então 2y elevado a 2, mais esse y elevado a 2 aqui do final. 3 elevado a 2 dá 9. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, mais 12y. Mais esse expoentezinho você distribui para cada um dos termos. 2 elevado a 2 dá 4. E o y elevado a 2 acompanhando. Mais esse y elevado a 2 aqui que sobrou. Somando os termos semelhantes aqui, ó, 4y ao quadrado mais y ao quadrado vai dar 5y ao quadrado. E o restante dos termos, ó, o 12y eu vou repetir e o 9 eu também vou repetir. Então, a gente acabou achando essa expressãozinha algébrica aqui. Se você pensar bem, lembra muito a cara de uma função do segundo grau. f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Por quê? Porque você tem justamente, ó, um termozinho acompanhando um valorzinho elevado a 2, aqui também, ó. Você tem um outro valor acompanhando um y elevado a 1, e aqui também. E aqui você tem esse 9, que é justamente o termozinho independente, que é o c. A única diferença é que aqui a gente está chamando a nossa letra de y, e aqui, no caso, seria o x, né? É a única diferença, mas você poderia pensar que é uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau tem como um gráfico uma parábola, né? A parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima e ela pode ter a concavidade voltada para baixo. Qual é a diferença das duas? Vai depender desse azinho aqui, ó, do termo que está acompanhando a letra elevada a 2. Nesse caso aqui, ó, o nosso azinho é o 5. Se o A ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo, então a minha parábola ela tem essa concavidade voltada para cima.
Se o A ele é menor do que zero, ou seja, ele é negativo, a minha parábola tem essa concavidade voltada para baixo. E aqui, nitidamente, né, o nosso A é 5, então ele é positivo. Opa! Logo, a gente vê que a cara do nosso gráfico é justamente essa parábola com a boquinha para cima, né? Beleza. E faz sentido, por quê? Porque ele pergunta o valor numérico mínimo. Se o meu gráfico aqui ele tem uma concavidade voltada para cima, ó, ele vai ter um pontinho aqui embaixo, que é justamente o meu ponto mínimo. E aí ele quer saber justamente esse valor numérico mínimo. E como é que faz para descobrir? Você tem que lembrar que para descobrir então o nosso ponto mínimo, o valor mínimo é o y do vértice. O y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. E aí lembrando que o delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Vamos então reconhecer quem é o a, o b e o c aqui nessa nossa expressãozinha. O termo que está acompanhando a letra elevada a 2, eu já mencionei que é o a. Então, nosso a aqui ó, é 5. O termo que está acompanhando a letra elevada a 1, que nesse caso aqui ó, é o 12, então a gente tem que o nosso b é 12. E o termo que fica sozinho ó, é justamente o c, o termo independente. Então, substituindo na fórmula aqui do delta, você vai ter, ó, o b é 12, então 12 elevado a 2, menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é 9. Então, delta vai ser 12 elevado a 2, dá 144, menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 9 dá 180. 144 menos 180 vai dar menos 36. Repete o sinal do maior e subtrai os valores. Substituindo então na fórmula do y do vértice, você tem, ó, esse menuzinho aqui, ele é da fórmula, então vou repeti-lo. O delta aqui, ó, a gente viu que é menos 36, então a gente vai colocar aqui, ó, menos 36, sobre 4 vezes o a. O a é 5, então fica 4 vezes o 5. Aqui na parte de cima, ó, jogo de sinais, menos com menos dá mais, então fica 36 positivo, sobre 4 vezes 5 dá 20. Essa fração aqui a gente pode simplificar em cima e embaixo por 4, e obter então, ó, 36 dividido por 4 dá 9, sobre 20 dividido por 4 dá 5. 9 quintos, então, era aquele valor mínimo, valor numérico mínimo que ele perguntava. E 9 quintos corresponde, então, à alternativa D. Inclusive, já gravei aqui a segunda questão, né? Acabou pegando aqui um pouquinho. Beleza, pessoal. Então, essa daí foi a questão. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no canal. Sugestões de vídeos você pode deixar aí nos comentários, certo? Que eu vou estar lendo. E é isso. Qualquer dúvida também pode deixar aí. E valeu, pessoal!